Bem, o primeiro caso, ele é lá do ano de 2017. O meu pai, ele começou a ter um probleminha, né, no coração, e ele ia implantar um stent num hospital. Aqui nas nossas aulas a gente nunca comenta nada sobre o hospital, nome de médico, nada disso, né? Nada, tá? Ele ia implantar um stent, eu falei, pai, vamos tomar uma segunda opinião médica, né? Vamos ao cardiologista que me atende. E aí nós fomos lá, o cardiologista atendeu e uma bateria de exames foi feita. Ao cabo dessa bateria de exames, a família, nós estávamos aflitos, né, com relação ao diagnóstico, aquilo que ia ser feito com o meu pai. Esse diagnóstico ele demorou 15 dias para ele ser formulado. 15 dias. O médico cardiologista que atendeu o meu pai, né, ele levou os exames para uma equipe, para uma junta médica, para a formulação, né, de um diagnóstico, para a formação, para a construção de um diagnóstico e sobre qual seria a terapêutica a ser implementada, terapêutica médica a ser implementada. Depois de 15 dias o diagnóstico foi problemas seríssimos no sistema cardiorrespiratório e a necessidade de um procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico aberto, né, uma laparoscopia, né, abertura do tórax. O meu pai se convenceu de que era necessário fazer e a família, né, nós fomos informados pelo médico a respeito de tudo isso. Todas essas informações foram trazidas para a gente, só que os médicos deixaram absolutamente claro o seguinte: nós não temos o fechamento do quadro total. Isso só será possível a partir do momento em que o procedimento cirúrgico estiver em curso. Só quando a gente fizer a abertura, né, é que nós poderemos verificar qual é a real situação dos órgãos internos do seu pai e a partir daí, naquele momento, enquanto nós estamos na mesa de cirurgia, executar as ações para a correção das patologias. Feito isso, essa cirurgia demorou umas 10, 12 horas talvez. Feito tudo isso, uma das equipes mais renomadas da cardiologia cirúrgica do Brasil. Feito isso, eu estava no hospital, quando a equipe médica saiu, o cirurgião-chefe saiu, né, e ainda assim, sem saber no diagnóstico tudo o que era necessário. Depois de feita a abertura do tórax, o médico disse para mim assim: a situação do seu pai era bem pior do que nós imaginávamos, né? Então agora o seu pai será encaminhado à UTI, né? A cirurgia foi um sucesso e nós vamos aguardar como que vai se desenvolver o tratamento. Então o que eu estou querendo dizer nesse primeiro caso? Os médicos não foram capazes, né? Nós estávamos num dos hospitais de referência com relação ao tratamento do coração no Brasil, na capital de São Paulo, e ainda assim, né, com 15 dias de tentativa de construção de um diagnóstico, com os melhores equipamentos e com os melhores médicos, num dos hospitais de referência, nós não tivemos, né, a construção de um diagnóstico, né, completamente, vamos dizer assim, fechado, com informações completamente objetivas. Os médicos não foram capazes, né, e eles deixaram isso de maneira sincera e transparente para a gente, eles não eram capazes de nos propiciar um dever informacional completamente exauriente. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso aconteceu com a nossa menina mais nova aqui em casa, né, a nossa Luísa. Aconteceu o seguinte: a gente, numa quinta-feira, isso era uma quinta-feira, isso era o dia 15 de janeiro do ano de 2020, 15 de janeiro de 2021, 15 de janeiro do ano de 2021, 15 de janeiro do ano de 2021. A minha esposa me ligou e eu estava trabalhando nesse escritório aqui, a minha esposa estava com as nossas filhas numa outra cidade, passando com a pediatra das nossas filhas. E a pediatra, ao proceder ali a anamnese e o exame na Lolô, na Luizinha, né, a pediatra notou um volume no abdômen dela. Notou um volume no abdômen dela e disse: olha, assim que chegar na cidade onde vocês moram, né, eu sugiro que já vá fazer direto um exame. A minha esposa me ligou do caminho e me contou a história. Eu não tinha a menor noção sobre o que estava acontecendo, né? Eu não tinha a menor noção do tamanho do problema, né? Daquilo que estava acontecendo.
E no meio do caminho, eu percebi que a minha esposa estava muito aflita. Estava muito aflita. Eu para mim, bem, se surgiu um problema, se surgiu algo, vai chegar aqui, nós vamos ao hospital e a gente vai verificar. Eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Eu sei que quando ela chegou em casa, a minha esposa pediu para eu olhar, para eu apalpar. Eu olhei e me assustei na hora, me assustei. Daí eu percebi qual era a preocupação da minha esposa, o tamanho da preocupação, porque até então estava tudo pelo telefone, né? E dias atrás nada disso, não tinha nada, né? Nós vivemos aqui, nós temos o contato diário aqui, nada nós havíamos reparado de diferente na nossa pequena. Bem, nós fomos ao hospital, no hospital deu entrada no pronto-socorro, o médico solicitou um raio-x, né? Nesse raio-x, nós já tivemos a informação de que havia uma massa no abdômen da nossa pequena, uma massa, né? Essa massa foi demonstrada para a gente nesse raio-x, aquilo apavorou a gente na hora, né? Nós ficamos completamente apavorados. Eu percebi que também o médico, ele também se sentiu, vamos dizer assim, ele também ficou um pouco desconfortável com aquela situação, apesar de ser médico, apesar de vivenciar isso no seu dia a dia, mas nós ficamos completamente apavorados. Dali a menina foi encaminhada para um ultrassom. Nós moramos numa boa cidade, temos bons equipamentos aqui também. Esse ultrassom, ele diagnosticou um cisto de meio litro, né? Meio litro, eu lembro, meio litro. Daí eu fiz uma conta rápida na minha cabeça. O médico que passou o ultrassom e detectou esse cisto de meio litro, ele falou meio litro. A gente estava meio perdido, né? A gente fica completamente meio perdido, mas tendo que manter ali a postura, a calma. Na hora que ele falou meio litro, eu falei, doutor, mas peraí, isso é meio quilo. Meio litro é mais ou menos meio quilo. Desculpa, eu não sei essas coisas direito, mas eu falei assim, é mais ou menos meio litro. O senhor está me falando de meio quilo? O senhor está me falando que tem um cisto de meio quilo dentro da barriga da minha filha? Ele falou assim, é exatamente isso que eu estou te dizendo. E é exatamente isso que o ultrassom está me mostrando aqui. E é exatamente isso que tem no organismo da sua filha. E eu disse assim, eu fiquei apavorado, obviamente, minha esposa também, todos nós, não é? E ele disse assim, agora a gente vai fazer uma tomografia imediatamente, já vamos encaminhar para uma tomografia, e nessa tomografia eu vou conseguir ter alguma ideia, do que talvez seja, né? Percebam os senhores, é o dia a dia dos senhores, mas como que eu fui percebendo que a execução do dever informacional, traduzir para o paciente ou seus representantes exatamente aquilo que o paciente tem, qual é a patologia exata que ele tem, qual é o diagnóstico exato daquela patologia, qual será o tratamento exato e quais serão as consequências exatas, isso, no mais das vezes, é impossível. Bem, feita a tomografia, ele disse assim para mim, me parece, tá, que é um cisto benigno, né? Até ali nós já tínhamos feito todas as nossas orações e recebemos com muita alegria essa informação, só que ele falou, só que imediatamente para São Paulo vocês têm condições de ir para a capital imediatamente. Naquela mesma quinta-feira, partimos para a capital, entramos, só vou dizer isso para os senhores entenderem, entramos nos hospitais mais de ponta que existe no nosso país. Lá demos entrada com um médico que nos foi orientado, um cirurgião pediatra, um dos médicos de maior referência, um dos médicos com maior cabedal na matéria. Lá dentro foi feita uma ressonância desse hospital no dia seguinte, né? Vários exames, e após todos esses exames, com esse médico referência, dentro desse hospital referência, né? Com todo esse quadro, com tudo isso nas mãos do serviço médico, né? Da equipe médica, com todos esses equipamentos e profissionais de ponta, ainda assim o médico me disse o seguinte, então agora nós vamos conversar sobre o que está acontecendo e sobre o que pode acontecer. Falei, pois não, doutor, vamos lá. Ele me disse assim, há um cisto, confirmou-se um cisto
de meio quilo no abdômen da sua filha, né? Nós não sabemos a origem, nós não sabemos a que esse cisto está ligado, a que ele está acoplado, qual é a origem desse cisto, nós não sabemos. Portanto, ele estava me dizendo, eu não posso gerar um dever informacional exauriente, é isso que ele estava me dizendo em linguagem jurídica. E mais, o procedimento é cirúrgico, obviamente, né? Nesse procedimento cirúrgico, eu não posso garantir que nós conseguiremos fazer a retirada por videolaparoscopia. Pode ser necessária a incisão, o médico dizendo isso tudo para mim. Olha o processo informacional sendo executado. Entendeu, doutores? Olha o processo informacional sendo executado. Eu não consigo te dizer de antemão se eu conseguirei fazer a retirada do cisto por vídeo, tá? Pode ser necessária a incisão, a laparoscopia, né? E eu não sei dizer que tipo de órgão eu vou ter que fazer uma incisão para retirar o cisto, porque eu não sei a que ele está acoplado. Depois ele me trazer todas essas não certezas, depois ele me trazer todo esse processo informacional sem certezas, né? Ele ainda disse, e nós não podemos também dizer qual será o prognóstico. Depois que ele terminou toda essa narrativa, ele disse assim, pai e mãe, está na mão dos senhores, né, a decisão sobre a realização da cirurgia ou não. Eu falei com a minha esposa, eu falei, nós confiamos em Deus e nos médicos, né? Vamos executar o procedimento e vamos ter força e fé. Pois bem, a cirurgia foi marcada, isso era num sábado, a cirurgia foi marcada para uma segunda-feira, eu me recordo às 17 horas, e o médico falou, essa cirurgia vai demorar umas 3 horas para acabar, né? Eu subi lá para o último andar desse hospital, eu solicitei um chá a cada 30 minutos para o garçom lá do restaurante, ele me trazia um chá a cada 30 minutos, eu estava com esse livro aqui, ó. Eu estava com esse livro aqui nas minhas mãos. Vou mostrar para os senhores qual o livro que eu tinha. Eu peguei um livro e falei, eu vou fazer uma leitura, né? Passamos pela capela, fizemos as nossas orações e eu estava com este livro aqui. É a primeira edição deste livro aqui. Esse livro aqui tem 2 edições, aqui, Luciano, por favor. Debates contemporâneos em Direito Médico e da Saúde, coordenado pelo professor Miguel Kifuri e pela professora Rafaela Nogaroli, né? E eu estou escrevendo para a 3ª edição desse livro aqui, exatamente naquele tema sobre anestesia e a cirurgia. Eu fiquei lendo um dos capítulos desse livro aqui, e ao cabo do procedimento o médico veio até a gente e disse, o procedimento foi um sucesso, o cisto foi retirado por vídeo, né? O senhor quer ver? O senhor quer ver o que foi retirado? Eu falei, quero sim. Fomos daquelas salinhas de reunião, e numa dessas salinhas foi mostrado para mim o cisto, né, que havia sido esvaziado e que tinha ali meio litro ou meio quilo. Tudo isso para dizer o quê, doutoras e doutores? Tudo isso para dizer que hoje, quando eu leio sobre dever informacional, quando eu leio sobre descumprimento do dever informacional, né, quando eu leio alegações genéricas, não demonstradas, sobre descumprimento do dever informacional, eu me ponho a pensar, mas será que era possível fazer o dever informacional do jeito que o paciente está dizendo aí que ele queria? Será que era possível para o médico deixar
para o paciente e para os seus representantes legais absolutamente claro qual era o diagnóstico, qual era a terapêutica e qual era o prognóstico para aquele paciente? Ou nós estamos lidando com uma ciência que não é exata, ou eu estou falando o óbvio, de uma ciência que não é exata e que não permite a consecução, a execução de diagnósticos fechados, objetivos e claros e certeiros, e tratamentos claros, fechados, objetivos e certeiros, e prognósticos claros, objetivos e certeiros. E que nem sempre, em virtude de nós não estarmos diante de uma ciência exata, e em virtude de nós não podermos construirmos um diagnóstico claro, objetivo e certeiro, um tratamento claro, objetivo e certeiro, e um prognóstico claro, objetivo e certeiro, nem sempre essa alegada inexecução ou negligência informacional pode gerar, tal qual está gerando, ações civis indenizatórias cada dia mais volumosas. É sobre esse ponto, é sobre essa questão que é o ponto fulcral hoje da responsabilidade civil médica que nós trataremos neste primeiro módulo do nosso curso de responsabilidade civil médica para médicos. Um café e a gente vai direto para os nossos slides. Um abraço.